Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa Escola de Discípulos, e essa classe é a classe de Daniel. Estamos estudando o livro de Daniel e você é muito bem-vindo para estar conosco, para participar dessa classe. E juntos nós possamos aprender um pouco mais das Escrituras e entender tudo aquilo que o Senhor revelou através da história, da vida, das visões e das revelações que ele trouxe através desse livro, do livro de Daniel, mas também, claro, de toda a Bíblia, de toda a Escritura Sagrada. Amém? Antes da gente começar aí a falar um pouco do livro, que nós vamos estudar hoje, Daniel capítulo 7, eu quero orar com você e nós apresentarmos a nossa vida e assim possamos estar debaixo da direção, da dispensação, do trabalhar do Espírito de Deus, que transforma a letra em vida nos nossos corações. Então eu quero convidar você, como sempre fazemos aqui, a fechar seus olhos, inclinar sua cabeça, vamos orar e vamos falar com o Senhor nessa hora. Amado Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra ela é revelação e vida, como os discípulos reconheceram ali que só o Senhor tinha palavras de vida eterna. E assim eu creio que o Senhor tem a palavra de vida eterna que nós precisamos receber, ó Deus, e há uma porção toda especial nesse capítulo que nós vamos estudar. Ajuda-nos nessa hora, Senhor, a entender, a crescer e avançar. Graças te damos por tudo e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, semana passada nós não tivemos a nossa classe, eu peço desculpa a todos. Semana passada foi um pouco complicado para mim, eu tive aí algumas situações com a questão de horário, de viagem, e eu não pude gravar. Então eu acabei avisando, mas hoje nós vamos ter essa aula em nome de Jesus. Nós estamos em Daniel capítulo 7, tá? Nós não vamos conseguir falar todo o capítulo 7. O capítulo 7, nós entramos agora, né, nas visões de Daniel. E as visões de Daniel, elas se diferenciam um pouco do que nós vimos nos últimos seis capítulos, né? Até então, nós caminhávamos de que forma? Nós caminhamos vendo uma narrativa, havia uma narrativa que contava, né, a chegada de Daniel, dos seus amigos, né, cativos por Nabucodonosor, a chegada deles no reino da Babilônia, o processo como Deus os honrou, o que Deus fez através deles, como Deus os guardou, os abençoou. Vimos também a narrativa na parte do que aconteceu com Nabucodonosor, depois o que aconteceu com o reino, né? Terminamos o capítulo 5 vendo que a conquista do Império Babilônico pelo Império Medo e Persa. Então houve uma narrativa, depois capítulo 6, a gente acompanhou, né, aquilo que Deus foi trabalhando na vida de Daniel ali, já no reinado, debaixo dos medos e dos persas. Tá? Mas o capítulo 7 ele tem uma outra estrutura. Tá? O capítulo 7 não é uma sequência do capítulo 6. Tá? O capítulo 7, na verdade, aí eu quero, antes da gente entrar propriamente no capítulo 7, eu quero só definir com vocês, porque nós vamos dividir esse capítulo em 3 partes. Tá? Nós vamos trabalhar hoje do verso 1 até o verso 8, que é a visão de Daniel e dos 4 animais. Depois, eu acredito que para o nosso próximo domingo, a gente vai falar de Daniel do capítulo 9 até o capítulo 15, que nós temos ali a questão a visão de Daniel e do ancião de dias. Tá? E depois do verso 16 até o verso 28, que é o final do capítulo, nós vamos ter a questão de Daniel e a interpretação da visão. Então é impossível, no tempo que nós temos hoje, fazer toda essa questão de aula, né, e trazer tudo isso. Mas há muito para a gente falar, muita coisa interessante nesses 8 versos que nós temos aqui para trabalhar. Ok? A palavra de Deus diz assim, eu quero ler com você aqui esses versículos, fala assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. E ele escreveu o resumo do seu
sonho. Então versículo 1 mostra o quê? Aquilo que eu acabei de falar, que essa não é uma descrição cronológica. Por quê? Porque nós vimos no capítulo 6 que o reinado agora, a quem Daniel está servindo, ele serve agora aos medos e aos persas. Ele não serve mais ali ao imperador da Babilônia, porque a Babilônia foi conquistada pelos medos e persas. Só que no capítulo 7, você vai ver que o que vai ser trazido, né, a narrativa do capítulo 7, ela volta no tempo em que Belsazar ainda era rei da Babilônia, que é o que está falando no versículo 1. Tá? E diz que foi no primeiro ano de Belsazar, então no primeiro ano de reinado de Belsazar. Esse primeiro ano foi em 533 a.C. Isso vai se dar 14 anos antes. Tá? Então o que nós vamos ver aqui, essa visão, né, e a interpretação dela, isso que Daniel, que o Senhor está dando a Daniel, está acontecendo 14 anos antes daquilo que nós vimos no capítulo 5, ok? Que é a queda da Babilônia. Tá? Então se dá 14 anos antes do que nós vimos no capítulo 5. E o texto diz o quê? Daniel teve sonhos e teve visões. Então, e diz que ele escreveu o resumo do seu sonho, que é, na verdade, o que ele vai começar a falar a partir do verso 2 em diante. Ele começa a descrever. Então ele fala, né? Daniel disse, na minha visão à noite, então ele está descrevendo, né? Eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Vamos entender isso, porque quando a gente olha para alguns textos, né, as escrituras, em Apocalipse acontece muito isso, mas você vai encontrar isso em Isaías, você vai encontrar isso aqui em Daniel, em outras passagens, quando tem essa questão de visões, de sonhos, né, alguma coisa desse jeito, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer a interpretação. Porque às vezes a gente pode fazer uma leitura, né, uma interpretação literal, e aí às vezes a interpretação literal pode causar uma estranheza e complicar a forma da gente compreender o texto. Às vezes nós temos que entender, como é o caso que acontece muito no livro de Apocalipse, a gente tem que entender que muitas vezes a linguagem que está ali é uma linguagem figurada. E eu preciso compreender o que essas figuras representam, do que essas figuras falam, para que eu possa interpretar corretamente. Então, quando a gente vê o versículo 2, a gente vê aqui 4 ventos do céu. E se a gente for por interpretação literal, fica aí 4 ventos, né? E, como assim 4 ventos? Mas muitas vezes quando você vai às vezes estudar a própria palavra vento e algumas coisas assim, você vê que essa palavra ela vai trazer sentidos, ela vai trazer expressões. Então, simplificando aqui para nós, isso aqui é uma simbologia que nós vamos encontrar em outras passagens. Por exemplo, eu vou citar aqui Apocalipse 7, versículo 1. Quando você vai para Apocalipse 7, versículo 1, João fala assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos. Então observe que aqui na visão de Daniel ele fala que ele viu 4 ventos do céu. Na visão de Apocalipse ele fala que ele viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Então quando você faz uma comparação em Apocalipse 7 com Daniel 7, 2, o que você vê? Que em Apocalipse 7 você vê que esses ventos que estão sendo retidos, né, eles estão ligados ao quê? A uma simbologia de anjos, de seres espirituais que regem essas forças sobre a terra, e eles estão segurando, tá? Retendo isso. Tá? Então você vê aqui em Apocalipse 4 anjos, os 4 cantos da terra, retendo o quê? Os 4 ventos da terra. Tá? Então eram anjos aqui, para que não soprasse nenhum vento sobre a terra, o mar, nem contra árvore alguma. E lá em Apocalipse, quando você entende esse verso 1 do capítulo 7, você sabe que na verdade esse vento tem a ver com juízos de Deus.
Tá? Então, não era apenas o vento do vento, né, que bate no nosso cabelo, o vento que bate na árvore, mas tinha a ver com algo que esse próprio vento representava. Então, quando eu vou para Daniel capítulo 7, e ele fala que ele viu 4 ventos do céu agitando o grande mar, eu tenho que entender que esse vento significa o movimento de Deus, que pode ser um movimento da permissão de Deus, do juízo de Deus, do agir de Deus. E diz que esses 4 ventos, então provavelmente nós estamos falando do quê? De um mover no mundo espiritual, tá? De anjos ali, agitando o grande mar. E aí entra a nossa segunda questão aqui. O que é esse mar? Porque eu já vi, se você procurar no Google, você digitar lá, né, os 4 animais de Daniel, capítulo 7, você vai ver várias figuras, várias imagens, e muitas delas mostram a descrição desses animais e eles saindo do mar, como se eles saíssem, né? Eles estavam lá mergulhados no mar e agora eles estão saindo e indo em direção à terra seca. Mas na verdade isso é um problema de uma interpretação literal, porque mar, na Bíblia, a gente tem que entender que mar, assim como água na Bíblia, assim como rio, há uma interpretação muito forte ligada a pessoas, ligado a nações, a povos. E quando você fala mar ou água, né, geralmente você está falando dos povos gentílicos, dos povos incrédulos, daqueles povos que desconhecem o Senhor, que seguem aí a divindades ou não seguem a nada. Então, quando a gente vê assim que esse vento soprando sobre a terra, né, esses ventos aí agitados por esses 4 ventos, e esses 4 animais, eles subiram do mar, não é que eles saíram do mar ali, do mar das águas, né, literais. Na verdade, essa palavra tem a ver com nações, com povos. Significa, e povos gentílicos, povos que desconhecem o Senhor. Então eles estão saindo, tá? São povos o quê? Que representam a multidão do que era conhecido, né, da humanidade nos períodos da visão. Ok? Então, por exemplo, se você pegar exemplos disso nas Escrituras, tá? Livro de Salmos, Salmo 68, verso 22, é o Senhor falando, né, através do salmista: farei voltar o meu povo, ele está se fazendo referência a Israel, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Então, se você levar isso de forma literal, você vai falar assim, bom, então os judeus todos afundaram, estão nas profundezas do mar e Deus vai fazê-los boiar novamente. Não faz sentido. Tá? Porque mar tem a ver com a multidão dos povos, porque o Senhor disse que por causa dos pecados de Israel, o Senhor os levaria, né, como juízo, o Senhor os permitiria serem conquistados e levados aos confins, mas o Senhor mesmo disse que também depois de um tempo, o Senhor os traria de volta dessas nações, aonde eles foram espalhados, ok? Por exemplo, Jesus mesmo fala que faria dos seus discípulos pescadores de homens. Então esses homens que fazem um paralelo dos peixes, né, eles estão aonde? No mar das águas? Não, no mar das nações. Então Deus faria os seus discípulos pescadores de homens, que estariam ganhando vidas nesse mar, né, nas águas deste mundo, no sentido que das nações, dos povos, porque o próprio Senhor Jesus disse para fazermos discípulos de todas as nações. Ok? E talvez um dos textos que muito claramente fala claramente sobre isso, está em Apocalipse 17, versículo 15, que a interpretação ali das águas, né, quando ele vê a grande prostituta e as águas que saíam dela, diz assim: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Tá? Então a Bíblia é muito fechada nesse sentido, para a gente poder entender corretamente o que está sendo colocado. Tá? Aí fica mais fácil de entender esse verso 2,
que está falando o quê? Está falando de um movimento espiritual, do que Deus está mostrando o que está acontecendo espiritualmente, né? Dessa visão, desse tempo em que no meio dos povos você teria esses 4 grandes reinos, porque esses animais que sobem, eles são, a descrição deles é de 4 reinos. Se você pegar versículo 3 e até o versículo 8, na verdade, diz assim: 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. Ao seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Ele foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Versículo 7. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Tá? E enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Bom, vamos lá. Então nós já entendemos aqui algumas coisas, já ficaram um pouco mais claras para nós, tá? E aí nós temos do versículo 3 até o versículo 8 essa descrição desses 4 reinos, tá? Esses 4 reinos, eles não são apresentados pela primeira vez aqui. É importante entender que esses 4 reinos já haviam sido descritos lá no sonho que Nabucodonosor tem em Daniel capítulo 2. Você vê lá, a visão difere porque lá nós temos uma estátua. E essa estátua lá de ouro, de prata, de bronze, ela é uma descrição, e a própria interpretação que é dada ali também fala de reinos. Só que aqui não é a interpretação da estátua, agora é a interpretação de animais. E é interessante porque aqui Deus mostra para Daniel essa visão de forma diferente, né? E quando ele coloca como animais, é para mostrar a ferocidade desses reinos, tá? Então é importante a gente saber fazer esse paralelo aqui, tá? Eu vou falar para a gente aqui um pouquinho desses 4, descrever um pouquinho, a gente entender um pouquinho sobre esses 4 reinos, tá? Segundo a descrição que nós encontramos aqui no Daniel capítulo 7, e depois vou mostrar uma imagem para vocês, fazendo esse comparativo entre Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, a visão da estátua e a visão dos animais, ok? Então, começando aqui pelo primeiro animal, que aparece no versículo 4, fala: o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. É interessante, essa descrição do leão com águia era uma descrição assim que você vai encontrar, inclusive a arqueologia até hoje encontra muito essa imagem ali na região da Mesopotâmia. E grande parte disso tudo tem a ver com o Império Babilônico, tá? Porque o Império Babilônico mostrava, era comum ter essa imagem do leão com asas. Tá? Então você encontra estátuas disso, você encontra pinturas, você encontra algumas pedras que foram talhadas, tá? Mostrando isso. Inclusive eu vou até mostrar uma dessas imagens para você aqui no vídeo, para você poder ver a realidade dessa questão de como isso tem muito a ver, para a gente entender que esse primeiro reino que está se falando aqui, tá, é o reino da Babilônia. Esse primeiro animal, né, esse leão com asas,
Ele é a descrição do próprio reino da Babilônia. Está descrevendo o reino que naquele momento era o reino em que Daniel estava e a quem ele servia. Tá? Lembrando que Nabucodonosor foi um dos que, dentre os reis babilônicos, Nabucodonosor foi aquele que mais utilizou dessa imagem. Tanto que na entrada do portão da cidade da Babilônia, né, o famoso portão de Estar, ele foi adornado de ambos os lados, e você pode procurar essas imagens também na internet. Ele foi adornado com uma longa procissão, vários leões amarelos feitos em tijolos de vidro azul. Aliás, um trabalho muito bonito, ao que foi feito e foi moldado em alto relevo. Tá? Então ele trouxe muito essa questão dessas imagens. E não apenas a imagem do leão com asas, mas você também vai encontrar imagens do leão, né, o corpo de leão, com as asas, e muitas vezes no lugar da cara do leão se colocava a cara do imperador, do homem, do imperador. Era uma forma de meio criar essa mística, né, do poder daquele império, com o poder dos deuses, o poder que os deuses estavam dando sobre aquele homem que era o imperador, com as suas conquistas, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou mostrar para vocês na sequência aqui essa imagem para vocês poderem acompanhar. Só um instantinho que eu vou virar aqui a lente para a gente poder fazer e dar continuidade aqui, ok? Então, pessoal, olha, essa era uma das imagens que você vai encontrar nas ruínas ali da Babilônia. Essa é uma imagem aí exatamente como é descrita, né? Você tem aí o leão, tá, com as asas, ok? Isso era símbolo muito utilizado dentro do Império Babilônico, tá? Isso aqui foi feito, né? Você está vendo que isso foi feito numa parede, e você vê tudo isso que foi talhado, colocado ali em alto relevo, tá? Isso é algo de um valor histórico muito grande, tá? Mas isso para mostrar de fato que a visão deixa muito clara que essa visão está ligado ao reino, ao império da Babilônia. Então esse primeiro animal, esse leão com asas, ele tem a ver com o Império Babilônico. Então com essa imagem fica um pouco mais fácil de idealizar, de fazer esse reconhecimento. Uma segunda coisa importante nessa visão aí que chama atenção, né, nessa descrição do primeiro animal, né, que era o leão que tinha asas, é a segunda parte que fala que ele ficou observando, então ele ficou olhando para esse leão com asas, até que num determinado momento ele percebe que as asas foram arrancadas. Tá? As asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Então, essas asas foram arrancadas e ele foi erguido, né, levantando-se como um homem, recebendo o coração de homem. Eu também tenho que entender, tá? Isso tem muito a ver, aí de caso mais específico, né, dessa simbologia que envolvia não apenas o Império Babilônico, mas muito a figura de Nabucodonosor, tá? Porque quando você vai, por exemplo, em Daniel capítulo 4, que é onde tem o relato do que acontece, né, da glória que Nabucodonosor alcança, de um reino que cresce, e ele atribui aquela glória a ele, né, com toda essa arrogância, e Deus o julga, né, Deus traz um julgamento sobre sobre ele. Então provavelmente essa descrição que nós vemos aqui dessas asas arrancadas, né, Deus arrancou as asinhas, e não sei se isso é verdade ou não, mas a gente tem essa expressão, né, que fala de cortar as asinhas, no sentido de a gente ficar mais murcho, né, mais humilde, e às vezes, né, murchar a bola e perder a arrogância. Mas foi exatamente isso que Deus fez, a um determinado momento que Deus arranca as asas. Esse arrancar as asas é tirar o poder, é tirar o governo. Isso aconteceu com Nabucodonosor, porque Daniel capítulo 4 mostra que ele perde a sua consciência humana e ele vive segundo a consciência de um animal, né? Já falamos isso em aulas passadas, se não me engano, na aula 4, nós falamos sobre isso, e ele vive um período como um animal, até que há um momento que ele é restaurado e novamente ele se levanta, né? Ele se levanta e ele vai reconhecer de fato, né,
que é Deus, Deus que levanta, Deus que abate. Então é interessante porque quando você vê essa descrição, ele se levantou de pé como um homem e recebeu o coração de um homem, então isso pode representar a condição que a humanidade de Nabucodonosor foi restaurada, né? Porque ele mesmo fala em capítulo 4 que novamente ele olhou para o céu, novamente, né, ele tomou a consciência de si como ser humano, né? Então aquele quadro que provavelmente foi atribuído como um quadro de loucura, aquele quadro sai, ele volta novamente, né, a estar. Isso, e alguns vão entender, e aí nós não podemos afirmar isso, que quando o Senhor está falando aqui que ele se ergueu do chão, né, ou seja, esse chão não seria apenas a condição de animal, mas do abatimento da sua arrogância, né, e ele se levanta, ele recebe um coração de um homem, tá? Isso também seria a ideia de que teria a ver com uma possível conversão dele ao Deus de Israel. O que não dá para afirmar, tá? Eu não estou dizendo aqui, falando, Nabucodonosor reconheceu o Deus de Israel. Na verdade, a gente vê que Deus concedeu a Nabucodonosor muitas experiências, mostrando que ele era o único verdadeiro Deus. E talvez essa de abatê-lo, porque lembra-se que no capítulo 4 ele é comunicado do que vai acontecer com ele, né? E acontece de fato. Então talvez se ele voltou à sua consciência, e talvez isso possa falar que ele recebeu um coração de homem, isso pode falar, estar representando um novo coração, né? Um Nabucodonosor que levanta-se ali, e ele levanta-se não apenas mais humilde, consciente da sua própria humanidade, sabendo que, na verdade, o governo de tudo está nas mãos de Deus, mas talvez até ele mesmo possa ter se convertido ao Deus de Israel. Isso aí é especulação, tá? A Bíblia não fala isso, mas eu estou trazendo isso apenas porque eu acho muito interessante essa descrição, porque poderia só falar, né, da asa, tudo, mas e isso também não significa que ele, quando as asas foram arrancadas, é a perda do reino. Porque, na verdade, nós sabemos que Nabucodonosor morre. Eu expliquei isso no capítulo 4 ou 5, se eu não estou enganado. No capítulo 5 eu expliquei isso, mostrando o que aconteceu com a sucessão até cair nas mãos de Belsazar. Tá? E aí, então, em Belsazar, a Babilônia ser conquistada pelos medos e persas. Ok? Então, isso fala-nos do primeiro animal, que representa esse primeiro reino, tá? Que é o reino da Babilônia. Mas não para aí. Aqui no versículo 5 nós vamos ter agora a descrição do segundo animal, que fala: a seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Então o primeiro foi um leão com asas, agora é um urso, e diz assim: ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca entre os dentes tinha 3 costelas, e lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Então, o urso que aparece aqui, tá? Não que ele fosse usado como símbolo oficial do Império Medo e Persa, tá? Mas o urso aparece no sonho, né, como um símbolo do Império Medo e Persa, tá? E por que como urso? Porque o urso, né, ele tem uma simbologia de força e de ferocidade no combate. Ele é um animal que, quando ele ataca, ele é extremamente agressivo, não apenas, né, contra um ser humano, mas quando ele ataca presas dele, né, e um urso ataca animais grandes até, como um alce, por exemplo, e ele mata um alce, é um animal muito forte, tá? Tanto que o urso sempre é símbolo de força, e um animal também muito que tem uma ferocidade muito grande, é um animal muito agressivo para combater, tá? Então, esse segundo animal que aparece, tá, ele é de fato o reino dos medos e dos persas. E aí há uma descrição muito interessante que aparece, e essa descrição é porque ele fala assim: ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca entre os dentes tinha 3 costelas, e foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Então essa descrição é interessante, por quê? Porque ele fala aqui do animal estar sendo levantado de um lado. É importante lembrar que o reinado é dos medos e persas, e dos persas. Tá? Esse levantado de um lado representa
que os persas, né, um dos lados, então, seria maior do que o outro. Que nós sabemos que, na verdade, do Império Medo e Persa, os persas eram maiores do que os medos nesse império federado. Isso vai ficar muito claro quando nós chegarmos no capítulo 8, e lá no capítulo 8 Daniel tem uma visão novamente, que também entra nessa questão toda, e ele tem uma visão de que ele vê um carneiro com 2 chifres. Ele fala que um chifre era mais alto do que o outro, e essa é uma representação, tá? Porque Daniel é informado ali por Gabriel que esse carneiro representa o rei, os reis do Império Medo e Persa, tá? É importante essa questão que você vê, tá? Depois ele fala das 3 costelas. Aliás, eu vou até fazer uma coisa bacana aqui, eu vou colocar para vocês aqui uma imagem que eu consegui na internet, que ela descreve, ela mostra isso de uma forma bem bacana, bem legal, e aí eu vou falando, você vai poder acompanhar aqui na tela. Fica comigo aqui, tá bom? Bom, essa imagem aqui, ela vai nos ajudar a entender com um pouco mais de clareza o que eu estou falando, né? Então, esse levantado de um lado, que está aqui nessa imagenzinha amarela aqui, essa setinha, ela fala exatamente aquilo que eu falei, tá? Que apesar de ser o império dos medos e persas, havia um lado maior que o outro, e os persas eram um lado maior, representava o lado maior deste império federado, tá? Outra coisa que está aqui em cima, nessa referência, que você vê na boca do urso, que ele fala que entre os dentes tinha 3 costelas. E essa descrição é interessante, porque essas 3 costelas ali devoradas, né, elas representam 3 impérios conquistados pelo grande rei da Pérsia, tá? No caso, Ciro o Grande, tá? E o seu filho, o Cambises II. Ciro chega ao poder, queridos, em 558 a.C. E ele conquistou o Império Lídio, tá? O Império Lídio, que ficaria na chamada Ásia Menor. Você tem uma ideia, a capital do Império Lídio era Sardes, que é onde, né, aparece aí as igrejas do Apocalipse, que ocupava uma parte do território do que hoje nós entendemos como a Turquia. Só para você ter é lá para o lado da Turquia, tá? Só para você entender. Então ele já havia conquistado o Império Lídio, tá? Em 546. Depois ele também conquistou o Império Caldeano, ou a Babilônia, que nós estamos falando aqui, vimos aqui no capítulo 5, tá? Isso em 539. E o Cambises conquistou o Egito em 525. Tá? Então quando você olha isso, essas 3 costelas, elas representam o Egito, a Lídia e a Babilônia. E a última coisa que vale a pena falar, né, é a questão do urso. O urso, quando ele tá em 4 patas, ele já é grande, né? Mas quando ele fica de pé, um urso pode chegar até uns 3 metros de altura, com um peso enorme, né? Meia tonelada, por aí. Então a ideia, quando é citado essa questão, né, do urso, também é para mostrar o quê? A grandeza do reino. Eu não sei quantos sabem, mas o reino dos medos e persas durou 200 anos, o seu total. Ele se expandiu em direção à Grécia, no oeste, e à Índia, no leste. E em certo ponto, né, o Império Persa cobriu parte de 3 continentes. No seu auge, ele cobriu parte de 3 continentes. Ele cobriu Ásia, África e Europa. Isso nos ajuda a entender, né, o que é dito no final do versículo 2, quando fala: levante-se e coma quanta carne puder. Ou seja, durante um tempo, né, nós íamos dizer 200 anos, o Senhor permitiu que esse império crescesse e que ninguém conseguisse fazer frente a ele. Ok? Eu vou voltar de novo a imagem comigo aqui. Bom, estamos de volta aí. Espero que isso esteja ajudando você a fixar os assuntos aí. Bom, esse foi o segundo animal.
O terceiro animal está no versículo 6, ele fala: depois disso vi um outro animal que se parecia com um leopardo. E nas costas desse leopardo tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Bom, esse animal se parecia com um leopardo. E aqui, até hoje, pela própria história, né, por tudo, esse animal representava o quê? Ele representa o Império Grego Macedônio. Né? Alguns chamam de Império Grego, outros chamam de o Império Macedônio, mas o melhor seria Greco-Macedônio, porque até então ele continha essa mistura. Mas quem representava, quem era o cabeça, né, desse império que foi levantado de forma rápida, porque essas 4 asas, como asas de uma águia, de uma ave, perdão, elas mostravam o que? Elas retratavam a rapidez, a rapidez de ascensão desse império. Né? Um império que cresceu muito rápido, de uma forma até mais repentina. Se você estudar os impérios que já existiram e o tempo que eles levaram, né, para chegar no seu auge de conquista de poder, há uma caminhada muito mais lenta, e esse império ele cresceu muito rápido. Tá? Tanto que Alexandre o Grande ele conquista o Império Persa, né? Ali entre 333 e 331 a.C. E de fato ele conquista muito rápido isso, ele vence, né? E ele não vence o Império dos Medos e Persas quando eles estavam vivendo uma grande decadência. Na verdade, ele consegue vencer com grandes batalhas, com grandes estratégias ali, e ele consegue vencer um exército poderoso, o que traz um grande mérito, porque no caso dos babilônicos, os babilônicos já viviam uma decadência, como nós falamos lá no capítulo 5, né? Eles já viviam uma decadência e foram sendo conquistados até que a Babilônia cai de vez. Mas o caso aqui, historicamente, dos medos e persas em relação ao Império Greco-Macedônio, foi uma coisa bem diferente, porque, na verdade, historicamente, nós sabemos que Alexandre o Grande ele foi vencendo grandes batalhas e ele conseguiu muito rápido construir esse império, que outras nações demoraram muito mais e precisaram muitas vezes de um rei, das suas descendências, depois do outro descendente, até você ter esse império bem estabelecido. Alexandre não, a coisa foi muito rápida. E isso tem a ver na visão com essas 4 asas, como asas de uma ave. Aí essa afirmação como asas de uma ave é assim, de um voo rápido. Ou seja, cresceu muito rápido. Tá? E depois ele fala, e esse animal, tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Essas 4 cabeças, nós sabemos que historicamente representam os 4 generais que estavam, né? Alexandre o Grande tinha 4 grandes generais, eles chamavam Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Tá? Esses 4 grandes generais, e quando ele morre novo, né? Alexandre morre muito novo, uma morte que foi muito repentina. No primeiro momento, esse império não acaba. Ele continua existindo na figura desses 4 generais que caminhavam juntos. O problema é que esses 4 generais começam a brigar para ver quem de fato governaria ou mandaria nos outros 3. E isso leva a que o império tenha a sua divisão em 4 reinos. Né? E é interessante que mesmo esses 4 reinos, eles continuaram existindo, esses 4 reinos, que é o reino da Grécia e Macedônia, Trácia e Ásia Menor, Oriente Médio e Ásia, e Egito-Palestina, que isso está no capítulo 8, que nós vamos falar depois. Então você vê que esses 4 generais, eles continuam governando exatamente como foi colocado, desse reino que cresceu rápido, que tinha 4 cabeças, e que recebeu autoridade para governar. Ou seja, ela governa como inteiro, mas depois, mesmo com essas 4 cabeças, o governo continua, porque essas regiões que foram divididas, elas continuaram existindo e subsistindo. Tá? Como reinos, né? À parte, tá? do que antes seria um só reino sobre, então, o governo de Alexandre o Grande.
tá? E aí nós chegamos aqui no quarto animal, que está no versículo 7. E ele fala: na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Bom, observe que na descrição você vê lá o primeiro leão com asas, urso, leopardo com asas e depois com 4 cabeças. Mas você vê a descrição de alguma referência conhecida. Quando ele fala desse quarto animal, você vê que esse animal não possui nenhum equivalente no mundo animal. Tá? Essa forma como ele fala, né, aterrorizante, assustador e muito poderoso, traz a ideia que esse monstro que ele está descrevendo aqui simboliza um poder mundial, algo muito feroz, voraz, algo muito cruel, que veio tomando poder e governando de uma forma e ganhando e conquistando, né, de uma forma até então nunca vista, nunca estabelecida. Tá? Quando a gente estuda as civilizações, os grandes impérios, você vai ver que nenhum deles, por mais grandioso que seja, como nós vimos aqui os medos e persas, né, nenhum deles de fato se compara no mundo antigo com o que foi o Império Romano, tá? Porque esse quarto animal, ele é o Império Romano. Até quando nós olhamos a questão histórica disso, você vê de fato que esse quarto império é o Império Romano. E o Império Romano, queridos, se você pegar um mapa, é que eu não consegui achar todas essas imagens, porque o meu desejo, se eu achar, gente, eu vou colocar no grupo de WhatsApp para vocês terem uma ideia, que é justamente mostrando a extensão máxima do Império Babilônico, a extensão máxima do Império dos Medos e Persas, a extensão máxima do Império Greco-Macedônio, e depois a extensão máxima do Império Romano. E você vai ver que o Império Romano, queridos, ele a nível de tamanho, de extensão, de estrutura, ele é superior a todos esses outros impérios. Aliás, queridos, se vocês estudarem e forem ver, você vai ver que esse reino, esse Império Romano, ele conquistou todos os outros impérios. Em que sentido? Porque todas as áreas onde os outros impérios tiveram seu espaço, os romanos conquistaram. Então, a estrutura territorial deles foi tão tremenda que onde um dia existiu o Império Babilônico, todo esse império cabia no Império Romano. Onde existiu os Medos e Persas, todo o império caberia no Império Romano. Onde existiu o Império de Alexandre o Grande, caberia dentro do Império Romano. Ou seja, ele conquistou a área onde todos esses impérios existiram. Então, quando você estuda o Império Romano, né, a gente assiste os filmes lá, e nesses filmes você vê várias coisas, mas um estudo mais crítico, mais sério, mais profundo, mais histórico do Império Romano, mostra que o Império Romano foi um império, sim, sem escrúpulos, foi um império implacável, foi um império que, se você observar a quantidade de povos e de civilização que eles conquistaram e que destruíram muitas vezes, tá? A quantidade de pessoas que morreram e foram cativas e vendidas como escravas durante o tempo do Império Romano foi assim, foram centenas de milhares, tá? Então, assim, ele está tendo essa visão, ele descreve, né, como algo aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tanto que, se você parar e você observar, o Império Romano ele existiu, gente, por 5 séculos. Tá? O Império Romano ele existiu por 5 séculos. Amados, não é pouca coisa 5 séculos. Tá? Não é pouca coisa, é muita coisa.
de uma área extensa que envolvia a Europa, que envolvia o Oriente Médio, que envolvia a África, de um império de tal forma. Tá? Por isso que eu disse que esse quarto animal, né, que é simbolizado por uma besta, porque a descrição é essa, né, ele conquista todos esses reinos, né, no sentido das terras que esses reinos existiram, e ele se expandiu muito além dessas terras. Tá? Os dentes devoradores de ferro, que ele fala aqui, os pés pisoteados, correspondem à visão de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, desse quarto reino que é forte como ferro, quebrando em pedaços e esmagando todos os outros. É o que ele fala em Daniel 2, verso 40 e verso 41. Tá? Porque se você for historicamente, você vai ver que quando o Império Romano chega, ele passa a estar debaixo do governo dos Césares, tá? Porque ele era uma república, ele virou um império, e depois de um tempo os imperadores passaram a se chamar de César, por causa do primeiro César, e depois, a partir de então, esse título do César acabou ficando ali como um símbolo do poder, da glória. Tá? E quando, no ano de 44, os Césares, então, sobre essa sequência de governo dos Césares, você vai ver que eles literalmente como uma besta, né, um animal, eles devoram, eles quebram, eles destroem, eles pisoteiam os inimigos com os seus pés. Tá? Essa é uma expressão para a gente entender. Tá? Eu sei que essa aula hoje ela é muito mais construtiva, mas para você ver o que eu quero que você entenda aqui, queridos, primeiro, tudo isso que está sendo mostrado para Daniel é fruto exatamente deste homem que tem um profundo relacionamento com o Senhor, e Deus decide então usar Daniel para trazer tremendas revelações sobre coisas que tinham a ver com o próprio futuro, porque ele estava ali vivendo no Império Babilônico. 14 anos depois dessa visão, ele vê esse império cair, ele vê chegar o urso, né? Ele vai morrer durante o governo do Império Medo e Persa, tá? Mas Deus já apontou para ele o que seria o Império Grego, que viria depois, e depois ainda o Império Romano. E não só isso, porque depois, que nós não vamos conseguir falar na aula de hoje, mas ele vai falar ali, né, dos 10 chifres, do chifre que aparece, e vocês vão ver até o final do verso 28 que existe toda uma estrutura escatológica e messiânica aqui. E uma das coisas que nós vamos falar, eu não sei ainda em qual aula, mas nós vamos falar da visão messiânica, a visão do Messias trazida em Daniel. Porque Daniel apresenta uma visão do Messias. E nós vamos estudar um pouco e entender qual é a visão que Daniel apresenta sobre o Messias, o enviado, que nós sabemos que é a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Que mais aqui? Então esse quarto animal, que ele é bem diferente dos outros anteriores, ele tem 10 chifres, tá? Que é o que diz o verso 24, né? Os 10 chifres são 10 reis que surgirão deste reino. Tem toda uma explicação que nós vamos chegar nesse ponto, tá? Mas o fato esse animal ele difere de tudo. Assim como historicamente o Império Romano foi algo extremamente grandioso, e através do Império Romano, tudo aquilo que o Império Romano vai deixar na história, até chegarmos aos dias de hoje e possamos entender sobre esses 10 reis, tá? Esses 10 chifres, né, que tem a ver exatamente sobre essa coalizão. Porque quando você para pensar, e você vai fazer uma leitura, e eu vou explicar um pouco melhor nas próximas aulas, você vai ver, não tem nada muito equivalente. Se você procurar na história, você for muito metódico, você não vai achar nada muito equivalente a essa descrição. Os 10 chifres indicam essa futura coalizão de governos que vão existir provavelmente contemporaneamente. Mas eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, tá? Mas aqui você vê a descrição desse animal. E o que é importante? Que tudo isso tem a ver com a vida espiritual
que Deus acaba usando. E eu quero deixar para nós aqui nessa aula um pouco dessa lição, né, daquilo que Deus pode, porque a palavra de Deus fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Uma das lições que eu tiro aqui, não apenas pela visão das coisas que aconteceram, mas uma das coisas que eu tiro aqui é justamente essa ideia que a gente tem que entender do que Deus pode revelar, nos fazer entender, não que Deus vai trazer alguma revelação, porque as revelações já estão na palavra de Deus, mas há tantas coisas que Deus pode falar através de nós, pode fazer através da nossa vida. Se a nosso viver for um viver de consagração diante do Senhor, como era de fato a vida de Daniel. O que eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, eu só vou colocar aqui o videozinho, a imagem, perdão, que mostra, faz essa comparação entre Daniel 2 e Daniel 7. Fica comigo aqui, tá bom? Só para a gente fechar aqui a aula, porque eu acabei citando para vocês a questão de Daniel 2, né, da estátua, Daniel 7 com os animais, e que eu acho bacana a gente poder ver essa comparação, né? Aqui está a imagem, né? Só para a gente poder ter uma noção. Aqui o que é dito, né, de Daniel, né, que fala lá da cabeça de ouro, que fala que o peito e os braços são de prata, que o ventre e as coxas são de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Quando a gente vai olhar aqui Daniel 7, né, e aí nós vimos aqui esses 4 primeiros aqui da descrição, né, não os pés de ferro e barro, mas nós vimos lá atrás e falamos exatamente sobre Babilônia, sobre Medo e Pérsia, sobre Grécia, sobre Roma. E aí a gente encontra essa descrição Daniel 7, leão com asa de águia, urso com 3 costelas, leopardo com 4 cabeças, animal com dente de ferro, né? E a gente vê qual o poder simbolizado historicamente: Babilônia, Medo persa, Grécia e Roma. E lá você vê os pés de ferro e barro, você vê aqui os 10 chifres do animal, tá? E aí nós vamos ver que isso é uma referência a 10 nações. O que nós temos que entender é o lugar dessas 10 nações, que nós vamos estar falando aí a partir do versículo 9 em diante, ou talvez vamos conseguir falar tudo na próxima aula, ou ainda dividir em 2 partes, tá? E essa descrição do chifre pequeno que nós encontramos em Daniel 7 não aparece, tá, aqui na visão. Por isso que eu gosto sempre de falar que a revelação de Deus ela é progressiva, e esse chifre pequeno é a identificar, ou seja, nós vamos trabalhar algumas coisas para entender sobre esse chifre pequeno, né, o que é o seu papel. Nós vemos lá na figura de Daniel 2 da pedra, tá, que não foi cortada por mãos humanas, que quebra a estátua, que se transforma numa montanha, e nós vimos que está falando do reino de Cristo, tá? Aqui nós vamos ver, não chegamos a ler o versículo, que fala da destruição das nações e o reino, tá? O reinado do povo de Deus, tá? E o poder simbolizado aqui é o que o reino de Deus sendo estabelecido para sempre. Então nós não chegamos nessa parte aqui, esses últimos 3 pontos aqui, mas acho que aqui em cima já fica bacana você ter essa imagem que já dá para diferenciar e entender que tanto Daniel 2 como Daniel 7 nós estamos falando da mesma coisa, mas com visões diferentes, tá? A forma como Deus permitiu Nabucodonosor ter a visão e a forma como Deus mostrou essa visão para, então, Daniel. Ok, queridos? Bom, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha sido abençoado e espero que isso tenha te ajudado a entender um pouco, né, dessa construção. Aqui é só a construção disso, depois nós vamos falar de outras coisas bem interessantes no próprio capítulo 7, na nossa próxima aula. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Abençoa cada um, Senhor, com graça, discernimento e sabedoria, para que possamos, ó Deus, entender esses eventos, mas também possamos olhar para Daniel, um homem que teve intimidade com o Senhor e o que o Senhor revelou a ele. Pai, que possamos ser homens e mulheres desejosos dessa comunhão, para que o Senhor possa se manifestar e o Senhor possa revelar as coisas grandes e ocultas que não sabemos, Senhor, e possamos ser instrumentos de vida e de graça do Senhor para esse dia. Eu te peço e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana para você, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço, até mais.